Ai, eu sempre dou risada mesmo. A gente sempre começa esse podcast dando risada, tipo... Já começa a risadinha. Ai, Olá, galera! Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Terapia de Garota. Aqui é Giovana que está falando. Júlia? E hoje nós temos a convidada especial, que é a Ana. E vamos falar sobre as piores desculpas já inventadas por homens infiéis. Oi, gente, boa noite. Fui convidada para participar desse tema aí, né? É um pouco polêmica. Um pouco polêmico, já pensando nas polêmicas que podem tornar esse assunto, estamos de fato falando especificamente sobre homens hoje. Sabemos que nem todo homem, blá 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 blá, mas vamos falar de homens sim. Só lamento pra quem não gostar. Já temos haters homens, né? Inclusive, o feedback aí dos outros podcasts já descobrimos que existem homens odiando o nosso conteúdo, entendeu? E olha que ele nem escutou o podcast para saber. Ele só viu o título e deve ter se identificado, porque alguma o título, coisa. o título é, como é? Quem é o verdadeiro inimigo dessa história? É o título manchete. A gente tem que fazer o quê? A gente é comunicativa, a gente é jornalista não, a gente é comunicóloga. Né? Então a gente tem que fazer na pegada manchete mesmo para chamar atenção, mas a gente não foi contra os homens, a gente concluiu no nosso podcast anterior que o culpado, o inimigo da história era todos. Na verdade que não tinha. Que não tinha inimigo. Era mas justamente isso. O abençoado viu o título e falou que nós tendemos a desfavorecer o lado dele para nós, mulheres, sempre nos sentirmos com razão. Recomendo ele ouvir o podcast. Eu também. Antes de falar qualquer besteira. Mas tudo bem. Vamos para o nosso assunto de hoje, que são os traidores. E suas desculpas péssimas, né? Ai, claro, sempre tem, né? Desde que o mundo é mundo, tem, de acordo com o meu avô, duas coisas que existem no início do mundo e que até hoje existem. Ladrão, prostituta, e aí eu vou agregar mais uma coisa que existe desde que mundo é mundo, que é canalha, né? Que é literalmente o homem, o querido. Não são todos os homens, por favor, não se ofendam que nem aquele cara, mas esse também é um tipo que existe desde que o mundo é mundo. Isso é uma coisa quase que inevitável de se dizer. Então, não pode ser descartado. Então vamos falar sobre esses tipos de traidores, né? Primeiro, temos aquele que é covarde mesmo, né? Ele trai porque não tem coragem de terminar, e aí precisa dar um motivo qualquer. E aí quando a pessoa descobre, aí ele, sei lá, fala qualquer coisa. Ah, não, a gente não tava tão próximo, A gente brigou, a gente já não tava mais próximo, essas coisas. Não tava muito conectado, começa a meter um papo assim, mas na verdade ele só não teve coragem de terminar mesmo e só jogou essa bola pra mulher, né? Pra descobrir o caso e ter a desculpa de porque geralmente esse, até na hora de, entre aspas, terminar, ele não termina, ele só fala, eu traí, e ele espera a reação da mulher. Pois é, esse aí é muito espertinho. Inclusive, tem um amigo meu que tava contando uma fofoca aí de outro cara. Que ele teve a oportunidade, assim, de trocar umas conversas com esse brother. E o cara tava falando, assim, allegedly, que ele tava querendo trair pra poder a esposa descobrir. E ele falou, assim, com tanta naturalidade que meu amigo ficou, assim, em estado de choque na hora. E eu ficaria também, tipo, oi? Você tá querendo trair pra que ela descubra, tipo, porra, eu quero terminar meu relacionamento. Mas por que você tá, então? Se você, né, tipo... já sabe que quer terminar, termina logo, cara. Tipo, vai, meu filho, que tipo de covarde você, sabe? E ao ponto ainda de falar isso pra outra pessoa. Eu fiquei, nossa, dá vontade de dar um soco. Meu filho, o que você acha que a vida é, pelo amor de Deus?
A gente tá de férias o dia inteiro, brincando? Ai, que nada. Isso gera um trauma psicológico enorme na mulher e depois ficam falando que... São os mesmos que ficam, mulher não presta, mulher assim, assim, assado. Depois ficam falando que a gente começa a ignorar e ser ruim na hora do match, e que a gente tá sendo muito insensível, e isso e que aquilo outro. Mas, né, porra, um histórico desses aí é meio difícil a mulher manter as esperanças acesas e achar que o cavalheiro encantado vai ser encontrado na esquina, né? Com tanto exemplo ruim. Eu, hein? Pois é. E aí entra também o cara que trai e põe a culpa na mulher, né? Que também entra, tipo, acho que esses dois tipos se cruzam um pouquinho, né? Às vezes o cara faz os dois, né? Ele faz o gaslight e ele também não tem coragem de terminar, e aí ele culpa a mulher, né? No caso, você não me dava tanta atenção. Você, sei lá, trabalhava fora, ficava muito tempo fora, quando chegava em casa não queria né, sei lá, me dar sexo, enfim. Sim. E aí vai culpando a mulher por uma atitude que foi completamente dele, né? Caso. Porque a mulher poderia também fazer as mesmas coisas. Se o relacionamento estava em crise, a mulher também poderia tacar o pau e falar, tipo assim, você quer saber de uma? Eu vou destruir isso aqui. Mas você não vê mulher fazendo isso, velho. Quer dizer... eu não sei. Mas vamos trabalhar com a hipótese da maioria. Porra, não é culturalmente algo feminino da nossa... culturalmente é muito mais... masculino isso. Você não vê mulher, tipo, vou tacar... Ela vai tentar de tudo pra poder salvar o relacionamento. Eu já vi mulheres que usam recurso da lingerie, né, das brincadeiras, dos jantares especiais, das viagens. Muita gente quer, inclusive, depois de casada, e quer fazer uma segunda lua de mel... enfim, já vi tantos recursos para poder salvar casamento, salvar namoro, salvar isso, salvar aquilo. Ter outro filho. Ter outro filho, mas isso aí não. E os homens, eles realmente não estão nem aí. A prova é essa. O foda disso do gaslighting também é que afeta muito psicologicamente a mulher, principalmente depois, né, que vamos supor que eles terminam, se divorciam, a mulher pode ficar remoendo aquilo ali, realmente sentindo que a culpa foi dela por não ter tentado mais, ou por não ter dado tanta atenção, ou por não ter buscado alimentar aquela relação, né, de forma melhor. Sendo que, no caso, o cara só tá jogando aquela cartinha reversa do Uno, assim, né? Eu fiz essa coisa, mas não, mas foi você que... né? Manipulação pura. Manipulação. Engraçado que eu vi uma frase recentemente que me chocou e que tem um pouco a ver com o assunto. Eu fiquei chocada porque eu nunca tinha tido esse insight por minha conta mesmo. Basicamente, toda mulher que tem um relacionamento de muitos anos, ela está codependente do marido ou cedendo em várias coisas do marido. Sim. E é sempre a mulher. Rapaz, quando eu escutei isso, que me veio... Eu tive um relacionamento de longos anos. Que me veio isso, eu fiquei... Para o meu caso, isso serve muito. Porque foi um esforço danado. E depois, quando ela terminou, eu ainda me sinto fracassada por não ter feito o que eu poderia ter feito, né? Ou, enfim, tipo, salvado o que eu poderia ter salvo ali, enfim. Então, quando a gente vai entrar nessa coisa da traição e como o homem superficializa a traição, como ele é tão efusivo em relação a isso, a gente tem que bater nessa tecla, velho, de entender que o comportamento da mulher tá sempre cedendo, às vezes, para poder manter o relacionamento a longo prazo, porque senão o cara vai dar um chute em você, né? Se a mulher não ceder sempre, se a mulher não for compreensiva, se a mulher não for boazinha,
e entender sempre o lado do marido. Mas porque ele acabou de mudar de emprego, então ele está estressado. Ele acabou de ser demitido, está estressado também. Porque ele mudou de cidade, está estressado também. Enfim, existem vários motivos para a gente ficar sempre cedendo essas microagressões. E eu acho que, no final das contas, eles só chutam o pau da barraca e a gente que fica com o psicológico abalado, É porque existe também, né, na sociedade uma expectativa de que as mulheres se preparem para os homens, né, sejam homens centradas, e não existe essa mesma expectativa para os homens. Eles vivem por eles mesmos. Exato. E existe um negócio cobrado pra gente que é pra gente não viver pra gente, é pra gente viver servindo Exato. os outros, seja um filho, seja um namorado, um marido. Não vou separar porque eu tenho filhos, eu tenho que pensar no meu marido e nas circunstâncias, temos tanto tempo juntos, e agora a gente tem 2 filhos, como é que vai ser? Não vai dar certo. E às vezes a mulher quer separar, a mulher quer se libertar daquilo, mas encontra 1000 razões para não desistir. Enquanto que o homem, ele encontra, na verdade, várias razões para desistir. No caso do homem também existe, né, esse cara que, vamos supor, né, um cara que já construiu uma família e tal, eu acho que ele cai muito naquele perfil do que acha que a mulher nunca vai descobrir a traição, né, e, tipo, obviamente, ele não quer perder aquela estrutura, né, que ele já construiu. Ele tem a mulher que já tá ali, que tá fixa e que tá, né, tipo, a vidinha perfeita e maravilhosa, mas ele quer se aventurar, digamos assim, né, quer explorar coisas novas. Explorar coisas novas, que eu acho que é justamente também uma das desculpas aí que eles acabam dando quando são descobertos, né, quando começa um relacionamento muito jovem e aí embarca num casamento muito longo e, né, em algum ponto aquilo ali se desgasta e quebra. Eu acho que não necessariamente ele quer perder aquela estrutura familiar que ele criou, né, mas ele vai se aventurar. Sim. E no momento em que a mulher, né, considera, sei lá, cair fora, aí não, mas, né, olha a nossa família, olha tudo que a gente tem e tal, e aí pode existir, eu diria, uma espécie de, né, dele puxar a mulher pra se manter naquela situação, mas que não necessariamente o que ele fez ele vai considerar como um deslize, né, ele pode até continuar repetindo essa ação, né, além de abalar a confiança, obviamente, né, porque é complicado superar isso depois de acontecer uma vez. Ele só queria um relacionamento aberto, não tem coragem de pedir, porque sabe que isso vai ser como é que eu posso dizer, negado ali naquele momento, tipo, isso não vai ser aceito. E aí, porque o homem é isso, eu não entendo, mas deve ter alguma coisa biológica realmente que justifique, não é possível. Porque chega um dado momento que a cabeça deles não consegue processar a monogamia direito. Eles começam a, tipo assim, já tenho uma estrutura, já tenho uma família, já tenho tudo construído, não quero me desvencilhar disso, mas óbvio que eu quero pegar uma novinha, eu quero pegar uma mulher, eu quero pegar isso e aquilo e quero exercer alguma sexualidade porque eu estou em crise de meia-idade. E aí, o que ele queria apenas essa autorização para poder fazer isso, mas se fosse ao contrário, se a mulher estivesse dentro desse caso, ele teria crise de ciúme e ia sair lá na pancada com outro que ela fizesse qualquer coisa. Não ia deixar de jeito nenhum. Porque isso acontece bastante, né? Já escutei um amigo meu falando de outro amigo dele que comentou: eu não consigo ver, eu não consigo conceber minha namorada com outro cara, não. Então, tipo, a mulher tinha até sugerido um relacionamento aberto pra ele, mas ele não conseguia ver a mulher dele ficando com outro cara, enquanto que ele, na verdade, ele queria muito o relacionamento aberto porque ele conseguia ver perfeitamente ficando com outras mulheres. Só vale pro lado dele, no caso. E aí, pois é, enquanto que ela justamente foi o ponto de término dos dois. Foi quando ela falou, então bora pro relacionamento aberto. Ele, não, porque eu não consigo ver você com outro cara. Eu, mas você acabou de admitir pra mim que você quer ficar com outras meninas. Então, tipo, por que você tá me julgando? Entendeu? E ele, é isso, você supera e acabou.
O próprio Pedro do BBB, que ficou repetindo inúmeras vezes que traiu a esposa dele, Meu Deus do céu, ele falou exatamente isso, velho. Ele falou que ele traiu, ela perdoou, que, né, enfim, né, que aconteceu e tal, mas que ela perdoou, que ela era muito foda por ter perdoado, mas que ele não conseguiria conceber, que se fosse ao contrário, ele realmente não ia aceitar, sabe? O que é bizarro. Nossa senhora, realmente, são as preciosidades. São umas joias raras, né? Que beleza gostar de homem. É uma coisa muito bela. Vamos pro próximo tipo de traidor aqui, que é o esportista. Ele trai para colecionar traições. É um cafajeste. Carteirinha maior, né? Tipo... Álbum de figurinha, esse daí. Meu Deus, esse tipo existe fora da ficção mesmo? Fora da Não, ficção existe. Eu conhecia uma pessoa que, assim, ninguém sabia que ele namorava mais de uma pessoa ao mesmo Cara, tempo. meu Deus. Eu não sei como que ele realmente conseguiu administrar isso, né? Eu até admiro a capacidade de administração dessa pessoa. Mas ele Na namorava. faculdade ainda ao mesmo tempo. Na faculdade tinha. Eu acho que eram duas na mesma faculdade. Ele deu em cima de mim, inclusive. Véi, esse cara era louco. Tipo assim, É impressionante. tinha duas ou três, eu acho. E eu acho que ele tinha. Eu não sei se é fake news, mas eu acho que ele tinha uma meta de conseguir 7, tipo assim, uma por dia da semana, ou sei lá, alguém pode só ter dito isso, mas ele tinha de fato mais de uma namorada e ninguém sabia. E era realmente esquisito porque ele raramente aparecia de fato na faculdade. Eu acho que era justamente por conta disso, porque tinha mais de uma mulher procurando por ele ao mesmo tempo. Agora a pessoa se esforça pra atrair, né? Ao invés de botar esse esforço no relacionamento, se esforça pra atrair. Porque imagina, ter duas namoradas, ter tempo, dinheiro pra isso. Pois é. Sim, ele poderia simplesmente só não namorar ninguém, só fica com a menina, então fica um mês com uma, depois troca, sei lá, é melhor do que realmente, né, oficializar aquilo pra depois ficar dando uma de maluco, sumindo e aparecendo e flertando. Não, tipo, eu entendo a escrotidão dele não ter dito pra ninguém na época e tal. Mas, tipo assim, se eu for falar da natureza desse humano, será que ele é poligâmico? Vai que fosse, mas aí se relacione com pessoas que também são, ou assuma que você não vai assumir, tipo assim, você não vai ter o compromisso Exato, com a pessoa, né? Você não vai exato. pedir ela em Eu namoro, concordo. porque quando você pede uma pessoa em namoro, de certa forma tem um tratado de fidelidade ali, né? Eu quero ficar só Sim. com essa pessoa. A não ser que, poxa, ele não queira e o namoro seja poligâmico, aí tudo bem, aí ele arranja a pessoa que esteja na mesma vibe dele, né? Sim. Mas Mas não, ele não fez isso. ele não fez isso, ele realmente é um esportista nato. Colecionador. Nossa, ainda bem que eu nunca me bati com um tipo desse. Pois é, véi. Ainda não. Não, nem diga ainda. Nem diga ainda. A gente não vai, né? A gente não vai bater, porque serendipidade está para acontecer na minha vida. E creio que na Diana também. E muitas coisas positivas virão disto, sabe? A gente está aqui só mentalizando e pedindo ao universo coisas muito boas, muito positivas, homens muito cavalheiros e que nos amem de verdade. Então você não venha com essa conversa de que ainda não aconteceu, porque não vai. Não Esse pode. hoje ainda não aconteceu, não vai acontecer. Não vai, véi, não vai. Não pode se bater com esse tipo de gente, não, véi. Não vai, pelo amor Deus das me livre. deusas, isso não vai acontecer. Eu não teria capacidade pra isso, de verdade. E olha que eu já tive minhas crises assim, será que eu sou poligâmica? Será? Será que eu sou? Será que eu não sou? Será que? E mesmo assim, né, não sou monogâmica, então. Agora, acreditar na monogamia é outra história. Eu não acredito na monogamia. Eu posso querer um relacionamento, torcer para que isso aconteça na minha vida e esperar pelo melhor. Mas acreditar na monogamia, eu estou ultimamente não acreditando.
Vai se lascar, velho. Eu Tchau. estou completamente desesperançada. Aí é um problema seu, minha cara. Eu fui contraditória em 2 segundos, né? Tipo, eu falei que eu tava com esperança e depois agora eu tô desesperançada. Não, mas é tipo, eu não sei, talvez a monogamia funcionou muito bem lá pros nossos avós, para nossos pais ainda não, pra minha mãe, por exemplo, foi um terror. Não funcionou. Pros nossos pais não, pros avós funcionou. Pro meu avô e minha avó, tanto paterno quanto materno, funcionou. Mas é Pra possível. minha mãe foi um terror, foi o ó do Borogodó. Né? Eu tô vendo a sociedade se individualizando muito, cada um vivendo bem a sua própria vida, entendeu? Tipo, as pessoas descobrindo que solitude é muito bom, entendeu? Que o Bumble é uma porcaria, o Tinder também, e só deixa a gente fedendo a lixo no final. Porra. Pesado, velho. Pesado. Entendeu, garota? Vamos voltar pro tema. Pro tema. Temos o egocêntrico, o que trai pra alimentar o ego. É um pouco parecido, né, com esse maluco que coleciona as traições. Será que... eu acho bem parecido. Mas eu acho que tem gente que trai pra realmente se sentir o fodão, né? Tipo assim, sentir que consegue conquistar muitas mulheres, né? Sentir que consegue fazer algo escondido. Então, olha como eu sou gostoso, ó. Tá doida por mim. Fulana de tal, doida por mim também. Aquela ali que é casada, doida por mim também. Deve ser tipo aquele cara que a mulher não pode dar um bom dia pra ele com um sorriso que já acha que tá querendo. É, misericórdia. Nossa, tem muito, velho. Muita gente é assim. Pois é, esses são os piores, cara. Esse aí não dá nem pra salvar, velho. O próximo é o que cai no bait. Ele trai porque não conseguiu resistir à tentação. A carne foi fraca. Sim. Aquele cara que realmente... Ai, não... Ai, desculpa, é porque tava ali... Sei lá... Tava bêbado. Eu tava bêbada, a mulher deu em cima de mim, eu não consegui dizer não. Aí ela pulou em cima de mim, ela me agarrou. Ops, tropecei e caí. Eles soltam umas assim, tipo, ela pulou em cima de mim. Ela avançou em cima de mim. Ela avançou, ela me agarrou, eu não consegui sair. Nossa, um homem desses não tem força pra... Jurou. Não, poxa, foi difícil dizer não. Eu tava dizendo não enquanto ela me beijava. Eu falei não, e ela me beijando ao mesmo tempo. Socorro! E o nosso último caso de homem infiel é o caso clínico. Aquele que usa um diagnóstico para justificar o caráter dele. E Ana tem uma história muito boa para contar pra gente sobre um caso clínico desses. Eu infelizmente já conheci uma criatura, tive o desprazer de ter um relacionamento com essa criatura, que me traiu e depois falou que o motivo de ter me traído tinha sido porque ele tinha engordado 3 quilos e estava com colesterol alto. Então, realmente tem pessoa que justifica, né, depressão. Sim. Tem gente que justifica várias coisas. O meu justificou o colesterol alto, né? Pois é. Pois é, velho, realmente. Mais uma coisa pra gente se atentar aí, quando eu estiver procurando uma pessoa pra se relacionar. Eu nunca vi uma desculpa tão esfarrapada quanto essa, velho. Eu acho que, assim, de tudo que eu já ouvi na minha vida, essa foi a que realmente eu me surpreendi. Tipo, como que essa pessoa teve a capacidade de falar que esse foi o motivo de ter traído, cara. E sabe o melhor? Foi o contexto da traição, né? Porque ele foi pra um bar com os amigos, bebeu e me traiu. Aí eu fico pensando, nossa, ter bebido, será que aumentou ou abaixou o colesterol dele? Será que melhorou a saúde dele? Ter bebido e ter traído. Pois é, velho. Podia ter jogado a culpa só na bebida, ele decidiu jogar no colesterol alto. Teve um plus, né?
Pois é. Não foi só a bebida. Ai, autoestima. Foi minha autoestima. Tava muito abalada por conta Porque o colesterol tava alto. Nossa, cara, eu acho assim que realmente esse é um caso a ser estudado, né? Com toda a ironia do mundo, porque eu não sei se faltou criatividade na hora dele falar isso, ele não pensou direito. Na verdade, eu acho que ele foi super criativo Você nessa. Sério, quando eu lembro, eu fico... Nossa, eu não acredito que ele realmente falou isso, sabe? Que, tipo, uma pessoa abriu a boca e falou essas palavras. Realmente. E como que você reagiu a isso, assim, no momento em que ele deu essa desculpa, digamos assim, né? Nossa, na verdade, ele nem deu essa desculpa pra mim, porque eu não dei abertura. Na época, ele me mandou um texto dizendo que... Ah, detalhe, né? Terminou pelo WhatsApp. Então, me mandou um texto no WhatsApp falando que tinha me traído, e aí eu bloqueei. Eu nem respondi. Certo. A gente só foi se falar de novo um mês depois, que a poeira já tinha baixado, eu já tava menos pior. A gente foi se falar. Na verdade, ele falou isso pro meu amigo, e eu vi no celular do meu amigo. Nossa, velho. E eu vi, tipo, nossa, foi bem maluca mesmo, mas peguei o celular do meu amigo de madrugada, vi a conversa, e, tipo, voltei a dormir, e no dia seguinte, então, quando todo mundo acordou, fiz um escândalo. Sim. Alguma hora você teria que confrontar, velho, porque depois disso aí... Tipo, às vezes é bom a gente priorizar a nossa saúde mental ali, mas eu acho que você tava precisando dizer algumas coisas pra ele, entendeu? Então, tipo, no momento foi bom você ter não dado resposta, se afastado e tomado seu tempo, mas em algum momento você teria que extravasar, você teria que... Mas você chegou a falar com ele? Depois, sim. Mais de um mês depois. Sim. Mas você falou sobre isso, do colesterol? Falei sobre isso, depois ele veio justificar, disse que não foi isso que ele quis dizer, mas, tipo, tava escrito lá no WhatsApp do meu amigo. Velho, eu genuinamente acho que é até pior ele ter dado essa justificativa pra um amigo do que diretamente pra você, porque, tipo assim, com um amigo, em tese, ele deveria ter abertura pra falar o motivo real. Tipo, eu podia ter falado tantas coisas, tipo, nossa, hoje quando eu olho pra trás e eu lembro do relacionamento, eu penso, putz, eu tinha vários motivos pra trair também, né? Se é que existe algum motivo justificável. Mas pensando assim, tipo, nossa, a gente brigava muito, a gente tava, né, num relacionamento à distância, tava afastado. Então, tinha tantos motivos, agora realmente me pegou de surpresa, porque eu nem sabia que o colesterol dele estava alto, sabe? Porque se eu soubesse, eu teria, sei lá, ficado preocupada com a saúde dele. Mas eu nem sabia disso. Manda um exame de sangue. Pois é. Manda o exame comprovando aí que tá com colesterol alto mesmo pra eu ver. acho que eu vou me relacionar com os caras agora e aí, tipo, eu vou, se engatar um namoro, eu vou falar assim, posso fazer exame de sangue rapidinho? Aí ele fala, claro, tem que ver tanta coisa. Porque eu só quero confirmar se você vai me trair, mas como que você vai ver isso por um exame de sangue? Ué, seu colesterol é alto. Médico, eu não sei nem como avaliar claro. aquilo, né? Tipo, aquilo ali é um monte de dados ali que eu realmente não sei ler. Mas eu iria falar, eu ia soltar, vem cá, você pode me emprestar seu exame de sangue só pra eu ter segurança aqui de um detalhezinho aqui importante. E tem que ver, sei lá, todo mês, de 3 em 3 meses, tem que ficar de olho, porque vai que sobe do nada. Sim, né? Rapaz. Ou abaixa do nada também. Botar o cara contra a parede, você me traiu, como você sabe. Não é nem mais você me traiu, eu sonhei com isso. É tipo, você me traiu, como você sabe? Seu colesterol tá alto. Sim. Gente, agora eu queria acrescentar um outro tipo de traidor também, que eu acho que seria o traidor oportunista. Que é aquele que trai, que assim, nenhum desses de fato tem motivo, né? Mas aquele que, na primeira oportunidade de trair, foi lá e agarrou. Sabe, aquele cara, por exemplo, o Pedro do BBB. Nossa, um cara feio, um cara que não tem papo, um cara que, né, ficou pelado lá no BBB, você via que não tinha nada pra...
E, tipo, sei lá, na primeira oportunidade, a primeira coitada que deu uma chance pra esse homem, ele foi lá e agarrou, sabe? Tipo, sem motivos nenhum. Só Pronto. viu a oportunidade, Ele ali só viu abraçou. com ela na dispensa. Inclusive, ele tava creepy naquele momento. Porque ele tava... Ele tava, véi. É isso, eu ia falar isso. O pior é que no BBB, aquela mulher não tinha nem dado abertura pra nada. Tipo, ele só alucinou aquilo ali. Ele ficou creepyzão do nada ali, no banheiro olhando ela, Sim. sacou? Ficou taradão e avançou. A oportunidade apareceu na mente dele, né? Tipo Porque assim, ela a tava procurando um oportunidade babyliss na que dispensa. o que eu acho mais abusivo Uau. disso Velho, tudo é sim. a oportunidade era ele sozinho com ela. Entendeu? Não era ela dando em cima dele ou ela falando alguma coisa. Não. Era tipo ele só com ela. E aí foi na Sim, num lugar fechado e que ele não sabia que tinha câmera lá. Sim, ele achava que pois nem é. tinha, velho. Por isso que eu acho que foi pesado o que aconteceu. Eu fiquei até assustada. Tipo, se fosse comigo, eu ia ficar, sei lá, velho, traumatizada. Porque o cara real achava que Sim. podia fazer qualquer coisa ali naquele momento Sim. que não ia dar em nada, né? E ele ainda ficou seguindo ela pela casa, assim, mais pra... Tipo Ficar assim, de olho se ela ia falar com alguém. pra garantir que ela não ia falar, ou se ela falasse, já, tipo assim, pensar no que fazer e tal. Eu achei, tipo, assustador, velho. Eu ia ficar louca se eu tivesse naquele lugar. Eu Nossa. também. E ela ainda ajudou ele na dispensa, né? Ela falando, cuidado, Pedro, que você tá fazendo certas coisas, pode prejudicar o seu jogo, tipo... Eu acho que é a reação meio protetora, assim, tipo, ela não ia confrontar. Quer dizer, tem gente que ia confrontar, bater de frente, falar, nossa, que porra é essa? Sai daqui e tal. Mas eu acho que ela lidou numa boa, né? Ela manteve a calma ali e talvez ela tenha ficado um pouco com medo e por isso tratou normal pra poder, tipo, sair da Tipo assim, situação, ela foi né? meio Mas diplomática ali na hora, mas... Tipo assim, eu não sei se ela... O tempo que foi de reação ao que ele fez foi o suficiente pra ela entender a gravidade da situação, mas eu acho que a solução dela foi muito diplomática ali, foi muito assim... eu vou acalmar os ânimos, porque eu não entendi, não foi porra nenhuma, então eu vou só deixar claro aqui que pra ele que o que ele tá fazendo é arriscado. E vou me vazar, vou meter o vazare. Entendeu? Sim. Então, tipo, eu acho que seria um posicionamento que eu faria também, porque eu tenho dificuldade de pensar as coisas na hora que estão acontecendo, entendeu? Então, tipo assim, às vezes eu tô ali, é um cara que é amigo, enfim, pá, não sei o quê, vai, faz uma coisa, faz um comentário, eu só vou pensar naquilo e pensar o quão bizarro e nojento foi depois, né? Na hora eu vejo que foi estranho, que foi esquisito, mas eu amenizo. Esse é um erro, porque, tipo, a mulher, no final das contas, ela tem que dar uns 3 gritos ali, sabe? Botar a louca pra fora e gritar e falar, espernear e expor, entendeu? Porque isso aí, no meio da rua, que é o problema, né? Tipo assim, a mulher tá sozinha com o cara no meio da rua, aí o cara dá uma dessas, eu acho que, tipo, ela tem que procurar ajuda logo de quem tá em volta. Então, se ela for tentar conciliar no meio da rua, o cara pode, tipo, foda-se. Foda-se, entendeu? A gente tá sozinho fazer mesmo, qualquer coisa. eu vou investir mais ainda. E, na verdade, aproveita logo, grita, fala socorro, socorro! Na verdade, a senha não é nem gritar socorro, né? Você tem que gritar fogo. Pronto. Fogo. Porque fogo, as pessoas olham pela janela achando que tem incêndio em algum lugar. Se você gritar socorro, o povo fica com medo. Muito obrigada por essa informação, inclusive, vou levar no meu coração. Gritar fogo. Em vez de socorro. Isso é bem estratégico. Sim. Eu achei muito bom. Eu não ia lembrar disso, velho. Minha reação pra um assalto foi falar, oxe, tá doido? Isso aí. Minha mãe que grudou no poste falou, eu? Aí dentro, com vocês dois? Nunca! Sai correndo, de salto alto, gruda num poste, começa a gritar desesperadamente que estava sendo assaltada, até meu tio Júnior escutar e resolver o problema. Acho que ele chamou a polícia, enfim. Mas eu só sei que minha mãe acho que foi o pior caso de reação a assalto possível. Assalto e assédio ao mesmo tempo. É tipo, sempre dizem, não reaja. Aí, no automático, você vai e faz qualquer maluquice, velho.
Mas tá, retomando o assunto. Quando esses homens dão esse tipo de desculpa, né? Vamos debater aqui. É mais pra salvar o relacionamento ou pra salvar o o ego velho. deles? Porque aí depois eles ainda chegam e ficam falando, querendo fazer contratinho, tipo assim, você não vai contar pra ninguém, né? Você não vai contar pra aquela sua amiga, você não vai contar você não vai me expor, você não vai não sei o quê. Eles tentam se proteger depois, entendeu? Eles são fraternos, Os eles se homens se adoram, protegem. tipo, é impressionante como eles se adoram. É muito mais fácil eles serem fraternos e se acobertarem do que qualquer coisa. Eles são muito parceirinhos da máfia aí. Uma máfia zelada, maçonaria Masculina. maçonaria masculina, masculina. máfia masculina, sei lá o que é a fraternidade deles, mas existe. Velho, eu acho que às vezes pode ser pra salvar o relacionamento, mas no fundo existe ainda a questão do ego, né? Tipo, eles não querem de fato que você espalhe aquela informação, por isso, né, pedir pra, não conte pra ninguém e tal, né? Inclusive também eu já passei por situação de, né, um ex não querer nem que eu fale com uma amiga minha, não rolou traição, né? Mas assim, qualquer problema que existia no relacionamento, eu não podia conversar, né, com ninguém sobre. E eu não aceitava isso. Eu falava, não, velho, você acha que eu não vou falar pra Júlia? Tipo, se lasque, meu filho. Eu não vou deixar de falar com minha prima, né, que é praticamente minha Sim. irmã, que eu passei a vida inteira, né, sendo confidente pra, tipo assim, só porque você tá dizendo que eu não posso falar. E muitas vezes isso é justamente porque eles querem, tipo assim, eles querem ter o comportamento merda deles, mas eles não querem que as pessoas saibam que eles são uma merda, né, em off, assim. Né, quer manter em off, no caso. Então é foda, velho. E aí, tipo assim, pra salvar relacionamento, né, se for pensar nessa perspectiva, eu acho que pode acontecer também quando a pessoa é muito, sei lá, muito. Não sei se carismática é a palavra certa, mas assim, a pessoa quer sempre manter também aquele perfil de tipo, tá tudo bem entre a gente e a gente, sabe, meio que deixar aquela porta aberta, mesmo que termine ou que aconteça algum problema e tal. A pessoa quer deixar aquela porta aberta porque caso depois ele sinta na vontade, ele pode ainda ter uma abertura ali com, né, tipo, caso a pessoa perdoe, ele ainda consegue retomar aquela relação, caso ele queira, né, digamos assim, porque nesse caso ele que tá no poder da decisão, né, dado que a mulher já aceitou, sei lá, já aceitou a traição, já perdoou e tal, né, ele pode querer não exatamente salvar a relação naquele momento, mas pelo menos deixar em boas águas. Mas sabe o mais bizarro? Às vezes, mesmo quando a mulher não ouve o pedido do cara e sai espalhando para todo mundo, ele ainda não fica com uma reputação tão ruim quanto se fosse o contrário. Se a mulher tivesse traído o cara e o cara espalhasse para todo mundo, nossa, essa mulher seria massacrada. Agora, um homem que trai uma mulher, ainda chegam outros homens para querer ouvir o lado dele, querer entender o que aconteceu, enquanto que com uma mulher isso não aconteceria. Pois é. E às vezes não precisa nem trair, velho. Eu passei por uma situação dessa de, tipo assim, no momento em que eu terminei, né, o nosso grupo de amigos, que eram majoritariamente homens, eles meio que ficaram do meu lado. Bastou eu começar a me interessar por outras pessoas, né, me envolver com outras pessoas, que aí eles já tomaram o lado do meu ex. Tipo assim, mudaram de lado completamente. Né? Sendo que nem precisava ter lado, era só. Podia levar numa boa, né? Ser amigo dos dois e, né, não se meter, assim, nessa questão, né, de separação, digamos assim, né? Podia se manter confiável para ambos, né? Mas aí, a partir do momento que eu comecei a me envolver com outra pessoa, aí não, aí, tipo, todos tomaram o lado dele, começaram a falar mal de quem eu tava ficando e não sei o quê, e aí, bafafá. E aí eu falei, Não, teve véi, momentos todo mundo se assim lasque, que eu tchau. estava presente que eu fiquei com um ódio, mas tão grande do comportamento grupal masculino ali, que eu fiquei, não é possível. Não é possível, porque para mim eram pessoas conscientizadas, eram pessoas, né, enfim, cientes das políticas que nós, mulheres, vemos trazendo, pessoas informadas, vamos pôr dessa maneira.
E pessoas que até que eu gostava. E do nada tendo comportamentos completamente machistas, sabe? Completamente excludentes em relação a uma figura que naquele momento não tinha nada a ver com nada, sabe? Tipo, tava tipo de boa, tava super tranquilo, tava super ok. E começaram a descontar nessa pessoa. E na hora, quando eu vi que eles estavam fazendo esse grupinho ali pra poder justamente queimar a Giovana e tá zoando e fazendo bullying, e fazendo aquilo, Tá e fazendo zoando outro, eu fiquei, também, né? cara, que vontade de vomitar em todo mundo, que vontade de, sei lá, de destruir essa festa, que vontade de fazer um barraco, que vontade de, sei lá, que vontade de ser uma pessoa tão ruim quanto eles, entendeu? Mas por motivos certos. É triste, é triste. É triste, velho. É o machismo velado, né? Que a sociedade vai viver por bastante tempo ainda, até porque eles estão se sentindo atacados cada vez mais e eles já estão adotando os discursos, né, gaslighters maiores ainda, onde eles se colocam como vítima da situação. E aí eles ficam fazendo esse tipo de comentário, como eu disse no início do vídeo, tipo, olha como essas figuras estão sendo tendenciosas com esse tipo de tema. Sendo que o cara nem escutou o podcast, né? Então, O cara falando que a gente queria ganhar seguidores, a gente com 70 seguidores. Vai se lascar, mano. Não, é e sério. mesmo que a gente queira ganhar seguidor, porra, velho, é um tema que eu super adoro falar, sabe? Da escrotidão masculina. Porra, eu tô desesperançada pra caramba, velho. Por que vocês fazem Eu isso? tô literalmente. Agora você tá literalmente, tipo assim, concordando com o cara, assim, queremos sim falar sobre homens Não, e mas não defender tá a errado. razão Tipo assim, feminina. eu concordo nesse aspecto, mas pra justamente sinalizar, velho, porra, não é que eu tô dizendo que tem inimigo nessa história, porque se a gente for botar na lupa, dá pra gente ver aí que existem muitas nuances a serem trabalhadas. Mas não é como se os homens fossem os melhores ajudadores, né? Tipo, você fala uma palavra super inventada aqui agora, da causa. Eles não estão ajudando em nada, eles estão, tipo, tentando culpabilizar a mulher e ainda usando termos, assim, absurdos, como a mulher sempre desvirtua o homem, e a mulher sempre teve o papel de desvirtuar o homem, de levá-lo para o mau caminho, de levá-lo para não sei aonde. E é nessas que a gente vai percebendo o quão bosta a gente tá, né? Pelo menos eu que tô solteira, eu preferiria a época solteira minha mãe do que a época solteira que eu estou vivendo hoje, essa é a verdade. Então eu tenho algumas raivas pra botar pra fora assim, velho. Eu tenho umas indignações aí que eu preciso colocar pra fora no universo masculino, porque eu não tô entendendo porra nenhuma. Tá tudo muito esquisito. E aqui é o nosso espaço pra botar pra fora. Enfim. Giovana tá mutando e se desmutando o tempo inteiro. Véi, é porque eu precisava fazer xixi. Por favor, vamos voltar isso. Podcast. Ai, isso é coisa muito Giovana e Júlia, velho. Esse é o tipo de cringe thing que a gente devia colocar, velho. Que fique registrado. Tá, vamos pro próximo aspecto aqui. Agora vem o questionamento. Existe alguma desculpa que é imperdoável? Existe alguma que é perdoável? Vocês perdoariam um colesterol alto? Eu não perdoaria nem se a desculpa fosse outra. Então, pra Giovana, por exemplo, é tipo, não existe nem perdão no caso de acontecer da forma mais desesperadora possível. Vamos lá. Tem casos diferentes. Eu acho que é diferente do que quando a pessoa
trai do nada. Sim, Tipo assim, claro. você não tá esperando aquilo e do nada você descobre que a pessoa te traiu ou que a pessoa está te traindo há muitos meses ou a pessoa admite que aconteceu uma vez. E ainda tem isso. Eu acho que quando a gente pensa, assim, no perdão em si, assim, pra mim ia ser muito difícil perdoar, mas porque eu sei que minha reação ia ser de não conseguir mais confiar naquela pessoa. Então ia ser muito difícil de manter a relação depois disso, né? Mas eu pensaria, se fosse o caso de perdoar, assim, se fosse um caso isolado, poxa, tava bêbado e não sei o quê, talvez eu até perdoaria. Mas, assim, poxa, o cara tá me traindo há 3 aí meses é com outra foda. pessoa que Aí já é não tem como. praticamente um relacionamento paralelo, vá se lascar. Isso Não aí é tem absurdo. perdão, não. Pode Com dar certeza. desculpa que for. Pra mim, não. Com certeza. Não tem. Aí realmente não. Porque eu acho que é justamente o fato. Existe uma diferença entre casos isolados e começar a engatar com alguém. Quando você começa a engatar com alguém em paralelo, aí que acho que a gente nem chegou a falar sobre o cara que faz isso, ou a gente chegou a falar sobre isso? Não, a gente falou sobre o caso daquele cara que tava tentando ter mais de 7 mulheres. A casa das 7 mulheres, literalmente. Ele tava, tipo, só vamos mais ainda pra conta. Eu acho que, tipo assim, é complicado mais ainda do que caso isolado. O caso isolado é mais fácil perdoar. Mas, no entanto, não quer dizer que não seja motivo suficiente para término também, porque velho. Principalmente se as coisas não foram conversadas antes, se as coisas não estivessem sendo discutidas, ou fosse realmente full monogamia, né? Tava todo mundo achando que tava tudo sendo a caminho do casamento, a caminho do primeiro filho, a caminho da vida 2, né? E aí é uma desilusão. Eu acho que pra mim a pior situação e que realmente seria imperdoável pra mim seria, né, ter uma família já com a pessoa, porque não é nem só a falta de consideração pelo relacionamento, é a falta de consideração com os próprios filhos, velho. Pra mim é Sim, não ver valor naquele, né, naquele núcleo familiar que você construiu. Tipo, você tá traindo todo mundo, você não tá traindo só sua esposa. Cara. Você tá traindo sua família, tudo que vocês construíram. Exato. Nossa, assim. E você, Ana, perdoaria alguma situação? Então, eu pensei muito sobre isso, inclusive eu já pensei muito em perdoar o colesterol alto. Porque eu nunca tive um colesterol alto, sabe? Então eu não sei realmente o que as pessoas com colesterol alto sofrem. Mas eu acho que não perdoaria nenhum motivo, porque eu acho que vai ser pior, né? Dizem que a primeira vez é a que dói mais. Principalmente para a pessoa que trai. Eu já conversei também com pessoas que traíram e falaram sobre como a primeira vez foi a única que doeu. É porque depois que você deixa passar e aí você é conivente com aquilo, muito bizarro. Vai doer menos, tipo, porque você vai pensar, porra, aconteceu isso daquela vez e deu tudo certo agora, a gente seguiu em frente, então vai acontecer de novo, a gente vai seguir em frente. Eu acho que é justamente esse o grande problema, talvez, de quem perdoa. Porque isso pode virar uma rotina, né? O cara pode fazer, na verdade, ele vai fazer mais vezes. E a mulher, ela vai ser, voltando para aquela frase que eu trouxe no início do podcast, ela vai ser consensual com aquilo, ela vai ceder, ela vai aceitar ser humilhada, porque nunca a humilhação vai ser pior do que a primeira, né? Então, tipo, ela já passou pelo pior, agora virou rotina, né? Então, enfim, a mulher sempre nessa posição de ceder, tá pensando no casamento, tá pensando nos filhos, tá pensando na casa, tá pensando, sei lá, no mais o quê, acaba deixando passar isso, então... Não é nem só pelas pessoas que... né, que traem estando no relacionamento e que tenha perdão, mas assim, o ato de trair, né, aquela pessoa que já decidiu cometer aquele, né, aquele erro ali, aquela coisa, pra ela fazer de novo não vai ser tão
tão complexo, assim, não vai pensar tanto quanto a primeira, né? Porque a primeira você tá lidando ali com o peso daquela questão, né? Do, sei lá, meus valores. Você tá pensando muito, mas depois da primeira, tipo, pra que vai ficar pensando? Se você já fez uma vez, já errou uma vez, é fácil errar de novo, né? Não tem por que ficar, sei lá, remoendo tanto quanto na primeira, né? A primeira realmente... eu acho que até a primeira vez de qualquer coisa a gente pensa muito mais, né? E depois a primeira já fica fácil de seguir, digamos assim, né? Sim, você já fez uma vez, já foi perdoado, basicamente qual a a mesma diferença coisa. de fazer de novo? Você só vai ter... Aí eu acho que vai partir muito da consciência da mulher, né? De... Porra, ele prometeu que não iria fazer mais. Será que agora é o momento de eu começar a pensar em mim, parar de pensar tanto nele, ou no resto todo e parar com o ciclo, né? Tipo, agora só depende de mim, porque um cara que tem esse tipo de posicionamento, ele não vai querer terminar nunca, né? Ele vai justamente se aproveitar o máximo possível do conforto que você já deu para ele, né? Você já deu aval, você já deu ali a liberdade, então ele vai se aproveitar o máximo possível do conforto que você já deu. E aí você vai parar pra pensar, porra, eu continuo fiel, eu continuo dedicada. Tipo, aí vem da consciência dela, E ele sabe? continua atraindo. Eu acho que afeta muito a autoestima também, né? Porque eu acho que a pessoa pode acabar até perdendo um pouco da coragem de terminar. Exato. É foda. Fica difícil confiar de novo. Fica difícil, velho. Pra mim seria impossível. Eu ia ficar remoendo aquilo tudo. Eu já passei por situação, não de traição, assim... Eu não sei, na verdade, né? Eu sempre falei até com Júlia que eu não sei se eu de fato fui traída ou não. É verdade, lembrei disso agora. Não sei se de fato fui ou não. Eu acho que até fui, mas eu nunca soube porque ele nunca admitiu, de fato, né? Então, de qualquer forma, com as situações, né, que a gente passou de ter terminado, mas aí tá naquele papo, aí ele vai e eu descubro que ele ficou com outra pessoa enquanto disse que queria voltar comigo, aí já abala a confiança um pouco, aí descobre outra pessoa, já abala mais ainda, né? Eu não conseguiria, eu ficava muito com aquilo na minha cabeça, né, de, poxa, será que ele me traiu antes, né, porque eu vi ele de mãos dadas com a fulana pouco tempo depois que a gente terminou. Misericórdia, eu vi também. Misericórdia, foi a pior cena que eu tinha visto na minha vida. Será que ele me traiu? Será que não? E ele tinha malemolência de argumentos. E o talento da comunicação dele é muito... ele tem talento. Ele tem, velho, ele tem talento, porque até depois, eu lembro que teve uma trend no Twitter que era assim, era tipo aquelas listas assim, você ia respondendo as perguntas, e eu sabia que a primeira pergunta, ou era a segunda, sei lá, eu sabia que uma das perguntas era assim, você já traiu? Aí ele tinha respondido sim. Eita, aí eu falei, velho, assim, eu foda-se, né? Já tinha, sei lá, 2 anos que a gente tinha terminado. Aí eu falei, sempre soube, sei lá, falei alguma coisa lá, tipo, mandei uma indireta mesmo, comentei no post dele. Aí ele me mandou uma mensagem no privado falando, não foi você, foi uma amizade, não sei o quê. Porra, vai se lascar, cara. Assim, você vê um negócio perguntando, você já traiu? Aí você pensa, já traí meu amigo. E aí bota lá, claro que não. Claro que não, velho, pelo amor de Deus. Aí eu falo na cara dele, velho, tipo assim, olha, eu gosto dele, ele é um cara super legal, assim, sabe? Tipo, fora o que ele fez com Giovanna, ele é um cara legal, ele é um cara de boa, ele tem um coração bom. Foram erros. Ele tem coração bom. Foram erros de... Véi, não sei não. Véi. Eu não soube de outras... Você sabe de outras coisas? Traições desse fulaninho, viu? Então, aí pois é, a única informação que tinha me chego foi apenas do seu caso, né? Mas enfim. Não, velho, até hoje eu descubro fofocas dele, que ele é mó, tipo assim, dá em cima de todo mundo e não sei o quê. Assim, pra mim, está de acordo com a personalidade da criatura, né? Mas... é o talento. É o talento dele. É o talento. Tem que usufruir do talento, né? Não vou dizer que é o molho, mas é o talento.
o molho e o talento. Véi, não, no caso desse aí deve ser o molho também, viu? Porque pra ter talento assim, de convencimento, e eu lembro do que estava acontecendo, eu estava vivenciando com você o que estava rolando e o jeito que você ficou, e eu lembro que, não, aquilo ali só podia ter o molho, e eu não via nada. Eu não via molho nenhum, mas óbvio que só pra um cara fazer a magia que tava fazendo ali, tem que ter muita... Não. Ai, que ódio. Véi, homem é um perigo. Homem é um perigo ambulante já sem molho. Com molho. Com molho já era, velho. Com molho pra... Sabe o que é pior? O feio que namorou 30 pessoas ao mesmo tempo. O esportista que não era nem bonito, né? Só pode ter humor. Aquilo ali. Só podia ter molho, velho. Porque, tipo assim, até a gente ficava meio tipo, o que tá acontecendo aqui? Não, quando ele falou comigo, ele deu em cima de mim, ele veio, tipo, justamente falando uma língua que eu gosto, né? Que é justamente o cara cult, que escuta umas bandas de rock, pá, não sei o quê, nananã. E aí ele veio, não, porque você já escutou essa banda e tal, acho sua cara, não sei o quê. Aí eu fiquei, tipo, olhando pra cara dele, assim, avaliando a situação. E aí ele botou uma música que era, tipo, super no contexto ali, uma declaraçãozinha, assim, sabe? Tipo, o cara falando de uma musa lá, não lembro exatamente que música era. E aí eu fiquei, tipo, refletindo e deixei aquilo comigo, né? Tipo, cada um foi pro seu canto, eu voltei pra minha aula, eu não sei pra onde ele foi ali dentro daquela faculdade, vai que ele tinha ido se encontrar com a outra namorada, mas eu tava sentindo alguma coisa vindo da energia dele. Então, se ele me deixou, mesmo não sendo um cara atraente, digamos assim, né? Me deixou ali pelo menos reflexiva, envolvida em alguns segundos, usando Ele da minha deixou linguagem. Deixou sementinha. Eu fiquei tipo, tá, né? Ele realmente fez isso? Essa pessoa. Aí eu falei com o Giovana. Aí eu falei, velho, ele tem namorada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu fiz, eu sei, é justamente por isso que eu estou aqui pensando sobre isso. Bom, enfim. Então, é isso. O cara que tem molho, que apronta e que tem toda mulher que quer no estalar de dedos e que tem o talento, esses caras, eles são os inimigos do Red Pill, os inimigos dos incels. Tem um ódio de mim por ter sido manipulado em alguns momentos. Mas, cara, e aí vem o Red Pill e o incel botar a culpa na mulher, dizendo que ela que tem que parar de dar moral pro cara que é assim. E a gente não... Realmente, a gente tem que parar de dar moral pro cara que é assim. Mas isso também não me obriga a sair com você. Porra! Entendeu? Isso não me obriga a sair com você. Aí vem toda a história do que a gente falou antes no podcast, né? Do podcast anterior, dos incel, dos Red Pill, da mulher maltratando os incel e os Red Pill no Tinder, né? E sendo flores e emojis e nudes nos cafajestes, nos ruinzão. Enfim, estamos aí. Esse é o nosso cenário global atual. Cenário global é bom, Cenário véi. global. É onde eu estou, a solteira aqui está, né? E vamos que vamos à luta. Mas por fim. Como Eu que não vocês acho que eu vou acham casar. que vai se lascar? A frase Como polêmica. que vocês acham que esses acontecimentos assim de traição, de desculpa, de blá blá blá, né, podem afetar suas próximas relações? Ou afetam no geral, né? Não necessariamente as suas, né? Mas as próximas relações no geral das pessoas que passam por isso. Então, o meu, acredito que tenha sido mais recente, eu acho. Não sei. É difícil confiar na próxima pessoa. Porque mesmo depois que você termina um término normal, sem traição, você já fica comparando as próximas pessoas. Imagina um término de traição. Você fica vendo todos os sinais, você fica pensando, nossa, isso aqui é igual, ou isso aqui é diferente, mas diferente quer dizer que não vai trair? Não quer dizer nada. Não tem nenhum sinal
de que vai trair ou não. Acho que, pelo que eu tô sentindo agora na pele, o jeito é você continuar se relacionando com as pessoas e você não fazer disso o centro da sua vida. Porque não importa a característica do cara, a característica física ou a característica de personalidade ou o que ele gosta de fazer, nada importa. Você pode ter, nossa, um cara que nem gosta de sair de casa, que só fica no PC jogando o dia todo, e mesmo assim esse cara pode trair. Então, um cara que tá em festa toda semana não trai, sabe? Mas você não tem como saber. Então, é só você continuar se relacionando, tentar confiar e achar outras coisas da sua própria vida que não sejam daquela pessoa que você está se relacionando para suprir a sua felicidade, para fazer parte da sua vida. Porque você não sabe se vai trair ou não. Não tem como saber. E não depender daquela pessoa, né? Porque assim, quando você... De fato, né? Você precisa... Eu acho que essa é a base principal. Você precisa depositar uma confiança naquela pessoa, né? Porque também não adianta você começar a se relacionar com a pessoa e aí ficar desconfiando de tudo que ela faz e ficar, ai, mas você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você falou isso, ai, você tá conversando com essa menina. Vai prejudicar de qualquer forma, né? Não adianta ficar paranoica com relação a isso, cada pessoa é diferente, né? Então, é complicado, né? Óbvio que a traição abala a confiança e, né, inevitavelmente você vai ver os sinais, mas também não significa que necessariamente é o que você acha que você tá enxergando, né? Digamos assim. Não necessariamente os sinais são, de fato, sinais de que a pessoa está traindo ou não, né? É complicado de aceitar, mas eu concordo, velho. A pessoa tem que encontrar, né, motivos pra, tipo, alimentar a sua individualidade, independente de um parceiro, né? Exato. Eu vou dizer que eu tenho um dedinho podre, assim, em relação a ficar com caras ruins. Eu, às vezes, acabo me envolvendo com mais de uns caras que realmente... Porra, por que eu fiz isso? Por que eu escolhi logo esse bendito dessa criatura, desse ser? E aí depois eu vou e escolho e eu me pergunto a mesma coisa, por que foi o bendito daquele ser e não foi aquele outro ser que estava, enfim, né? Sendo mais cordial, sendo mais amigo, sendo mais compreensivo. Por quê? Isso é um questionamento que eu sempre me faço, mas é uma frustração muito grande passar por um longo término e é inevitável a comparação. Tipo, eu sei que no caso da Ana em específico, ela vai comparar a nível, tipo assim, tentar achar algumas semelhanças de comportamento que podem induzir ou fazê-la acreditar de que seria um cara que poderia trair ou não. No meu caso, eu não tô nem preocupada com isso, tipo, se é um cara que pode trair ou não, é se o cara pode me dar um relacionamento herói, né? Tipo assim, se o cara ele tá preparado pra me dar um relacionamento herói, tipo assim, porra, confidencialidade, companheirismo, se quer casar, se quer ter filho, se quer estar junto, se quer amar de verdade, porque eu acho que as pessoas estão muito bloqueadas a amar ou sentir amor, é tudo sexo, né? Sexo. Sim. Eu não sei se eu posso falar a palavra Pode. assim, abertamente? Posso, né? Mais 18, assim. Não é PG-13. Eu posso falar. Eu posso falar pro público mais 18, enfim. Então, assim, o que eu mais vejo é pessoas completamente incapazes de terem relacionamentos de verdade. Então, aí eu acho que traição seria um tópico nesse processo todo, mas eu acho que as pessoas elas não estão capazes mesmo. Enfim, vida de solteiro, eu acho que no geral, hoje em dia, eu ainda nem parei pra pensar se o cara trai ou não. Mas eu acho que seria um pensamento. Eu acho que agora, depois desse podcast, eu vou botar isso, botar assim nas minhas listinhas, assim, e sempre pensar, Júlia, sempre analisar. Será que esse cara será que é o tipo que trai? Será que é o tipo que trai? Veremos. Agora vamos para a nossa conversa de banheiro, né? Como a gente
não tem uma história que alguém enviou e tal, né? Porque a gente coleciona não, né? A gente coleta, a gente tá aguardando no dia que a gente estourar e ficar muito bombado, a gente vai receber histórias do público alheio, mas enquanto a gente não tem, Pra poder falar também. meu homem selecionou 2 histórias aqui pra gente comentar sobre, que são a respeito de traição. Então eu vou ler aqui a primeira pra a gente comentar. Tá. Quando eu levantei suspeitas, mas não tinha provas. Abre aspas. Ele disse: para de pensar demais, eu nunca farei isso com você. Somos casados, eu te amo. Fecha aspas. E aí, abre aspas de novo. Sai da sua cabeça, fecha aspas. Ou seja, esse aí basicamente, né, deu uma manipuladazinha e falou que era tudo coisa da cabeça dela, né? É a maluca. Já taxou de doida. Ó sua louca. Sua pirada. Eu odeio isso, gente. Esse é o famoso jogar a culpa pra ela, né? Não, jogar a culpa não, mas tentar manipular, tentar fazer a mulher acreditar que o cara se importa com as coisas que eles têm. Ah, porque a gente tem um casamento, ah, porque a gente tem filhos. Cara, homem que trai não se importa com isso, mas ele manipula a mulher para pensar, para fazer ela pensar que ele se importa. E ele poder trair e ela dentro de casa pensando, nossa, mas ele realmente nunca faria isso. Olha tudo que a gente tem. Pois é, velho. Pois é. Isso. É triste que a pessoa ainda quer reforçar isso como argumento, porque, tipo, ele tá reforçando uma fidelidade que ele tem ali com aquela pessoa, mas ele tá mentindo. Tipo, poxa, cara, você não consegue nem sustentar seu negócio, sabe? Tipo, Nossa, eu posso dar uma entrada pessoal nessa parte? manda. Porque o meu falecido, quando me traiu, ele tinha a foto do celular dele, era eu. Caramba. Ele tinha, no caso, a foto da tela de bloqueio, era eu sozinha. Aí tinha uma foto da gente se beijando na capa do celular atrás. Nossa. Ele usava aliança, tinha foto comigo no feed do Instagram, nos destaques do Instagram, e ainda tinha meu arroba Na bio. na biografia dele. E eu achava, né, nossa, tão inocente, achava que tudo isso iria de alguma forma segurar. Cara, eu acho que o cara pode ter o nome da mulher tatuada na testa, ainda assim ele arranja um jeito de trair, ele fala que é o nome da mãe, sabe? Sempre vai ter uma desculpa, né? Sempre vai ter uma desculpa pra sustentar o BO dele. O que é triste também, porque não dá pra confiar, véi. Vamos pra próxima história. A pessoa falou assim: depois que eu encontrei todas as evidências no celular dele, ele disse: ah, você me deu muita liberdade, você não me enchia o saco nem me controlava como outras esposas. Véi, que porra é essa? Tipo assim, a mulher tem que ser controladora agora, se fosse, ele estaria reclamando de qualquer jeito, né, digamos assim. Aí ele continua, ele ainda disse: você não é meu tipo fisicamente. Botou a culpa na mulher de novo. Como sempre. Pra mim só absurdo. Aí já foi. Aí ele Mas se tem cagou mais. Tem mais. Ele ainda disse: eu não consigo controlar meu pau. Ué. Meu Deus. Não, É cada desculpa, não, viu, véi? não tem argumento aí, não tem argumento. Não, Cara, isso chega Pelo até a amor de ser Deus. criminoso, né? É criminoso, é criminoso. Tipo assim, pô, você não consegue controlar seu pau, né? É basicamente fazer o que o cara fez no BBB. Cara, você não pode conviver em Né? sociedade, então, se você não consegue controlar seu pau. Pois é. E por fim, ele ainda disse: eu sou homem. A maior desculpa de todas. Então estamos lá nos primórdios da humanidade novamente. É isso. Eu vou trazer mais um aqui, porque é um caso Lá vem. clínico também. Não do homem, mas em relação à família dele, né? Ele usou a desculpa de que estava lutando com o diagnóstico de TDAH do filho. E aí a esposa disse que era a melhor desculpa de todas, porque
quando ela tava chateada com isso, ele disse que não era grande coisa, que não entendia por que ela tava triste com isso, já que ele mesmo tinha TDAH e tava bem. Nossa. Então, assim, né? Mais um caso clínico aí pra... Pois é, né? Culpando aí o pior de todos, pra mim, a certo nível, porque tá culpando o filho, né? Que é o terceiro que não tem nada a ver, e vem a alienação parental depois, aí, porque o filho endoidou, meu filho tem depressão, meu filho tem ansiedade, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo, e não sabe por que é. Né? Do nada, porque você literalmente usou como motivo para sua separação. Enfim. Pois então, eu nunca ouvi uma mãe falando isso. Né? Eu sei que existem mães ruins, eu sei que existem mães narcisistas, eu sei que existem coisas que são ditas por mães que são difíceis de serem ouvidas, mas culpar um filho por não conseguir desenvolver um relacionamento com outra pessoa, eu nunca vi nenhuma mãe fazendo isso. Muito pelo contrário. Normalmente, né, a mãe ou o pai que lidam com esse tipo de situação acabam até se dedicando muito mais, né, ao filho, quando o filho tem alguma questão, assim, psicológica e tal, né? Pois é. Então é bizarro o cara ter jogado essa cartada aí, velho. Mas beleza, pra gente fechar, né, a gente tem a tiragem de tarô que Júlia faz no final de todo episódio. Tem que tirar 3 cartas. Eita! Ela vai tirar 3 cartas e os ouvintes precisam escolher 1, 2 ou 3. E qual vai ser a pergunta do dia, Júlia? Manda a braba aí. A braba é: você está confiante em quem você está relacionando? Você deveria estar confiante, na verdade, em quem você está se relacionando, independente de ser namoro, ficante, etc. Bom, a primeira carta é a carta mais suscetível à não confiança possível do tarô. Não tinha como aparecer. Velho, olha que eu fiquei impressionada na hora que saiu, mas caramba, logo essa. 7 de espadas, cara. É a carta da traição. É a carta de que alguém tá ali fazendo coisas absurdas nas suas costas. Qual entendeu? foi a carta, véi? 7 de espadas. Caramba, véi, pior que eu tava pensando hoje mais cedo, assim, Júlia vai tirar as cartas e vai sair alguma coisa que vai dizer assim na lata, tipo assim, traição. Mas vai, faça a sua leitura. Bom, a segunda carta que saiu foi o Cavaleiro de Paus. E assim, cuidado, né, com essa pessoa que você está se envolvendo, porque a figura, o queridinho, o bonitinho, ele é muito saidinho, ele gosta muito de paquera, ele é muito cheio de vitalidade, é muito carismático, é muito simpático, ele é o tipo paquerador. Então, cuidado, mas isso aqui também pode ser um indício de que ele está, como é que eu posso dizer, apaixonado, ou pelo menos um pouco envolvido apaixonadamente pela pessoa que ele está se relacionando. Então, fica aquele aviso, assim, da taróloga, tipo assim, fique de olho, porque é um cara que tem carisma, é um cara que é bonito, é um cara que tem talento, é um cara que tem charme, que tem molho, né? E que poderia, por aí, sair, né? Digamos assim, metendo louco. Mas a carta do Cavaleiro de Paus também fala sobre um cara que está apaixonado por, né, ou envolvido por alguém com muita vitalidade, com muita atração física, com muita atração sexual. Então, é uma carta que dá uma resposta meio ambivalente. E a última carta é o Rei de Espadas. Em específico, aqui é a carta que você pode confiar totalmente nessa figura, tá? Você pode confiar nessa pessoa que você está se relacionando, porque é uma pessoa extremamente racional, é uma pessoa fria, é uma pessoa que
tá ali sempre observando os prós e contras, é uma pessoa que está na posição analítica e está numa posição na defensiva. O rei de espadas, né, ele justamente é o rei mais que fica mais à defensiva do tarô, justamente porque ele traz um naipe que é um naipe um pouco assim violento, agressivo, que é a carta, o naipe de espadas, já diz tudo. Então ele usa a espada para se defender, para poder atacar, e o ataque é a melhor defesa, digamos assim, e tal. Então, normalmente, o rei de espadas, ele responde como um cara que ele está se defendendo de situações exteriores com muita razão, com muita racionalidade, está ali o tempo todo focado, precisa, é um cara fiel, é um cara que é difícil se deixar levar por emoções. Então, eu acho que as 3 cartas que apareceram aqui, ele foi o mais assertivo de que você pode confiar com 100% de certeza. O que eu acho engraçado, né? A primeira carta é tipo assim, não confie. Não confie porque alguma coisa de muito ruim tá rolando. É o 7 de espadas, traição pura aí, tem coisa errada nessa história, né? E a última carta finaliza com 100% de certeza uma pessoa que passa confiança, que passa razão, que passa credibilidade, que, enfim, não se deixa levar pelas emoções. E a carta do meio, olha que legal, né? A carta do meio foi bem uma mistura de um e de outro. Mas, enfim, é isto. É isso, galera. É isso, galera. Nossa, isso poderia ser finalizado da melhor forma possível. Eu só sei que todo mundo tem que se cuidar, fazer terapia, entendeu? De verdade, não de garota. Pronto. Isso é importante. De garota também é importante, cara, porra. Tem que... As mulheres, principalmente, né? Investir nos seus hobbies, investir na sua vida, investir no seu trabalho, investir em si mesmas. Isso é muito, muito, muito importante. E os homens também, velho, vão se cuidar, cara, sabe? Eu acho que boa parte do que acontece é que vocês não se cuidam, sabe? Tipo, vocês estão com muito... Não, vocês estão com a cabeça Pau. totalmente entregue ao diabo. Vixe, Júlia, pelo amor de Deus, eu vou ter que cortar isso, tá louca? Não corte não, velho. Deixa aí. E deixa eu falando pra você não Eu cortar. vou te matar. Eu acho que os homens, eles precisam se cuidar também, eles precisam fazer terapia, parar de ter preconceitos, porque eu nunca vi tanta gente com preconceito à terapia quanto homens. Homens têm muito preconceito com terapia. De fato. Não tenho, galera. Não tenham, velho, sabe? Terapia é muito bom. E procurem ter o hobby de vocês também. Procurem entender as mulheres uma perspectiva de... Elas querem ser amadas, elas querem ser acolhidas, protegidas. Elas não querem fazer vocês de idiota. E então vocês têm a oportunidade de estar agora, nesse exato momento, melhorando a sociedade. Então, eu acho que é o único jeito de finalizar este belo podcast é deixando esse recado bem longo aqui. E mandando todo mundo fazer terapia de verdade. É isso, galera. Obrigada, Ana, por participar com a gente. Foi muito bom ter sua presença aqui, com sua história, que sem ela eu acho que a gente não teria, assim, o caso mais absurdo do mundo de desculpa masculina. Obrigada, gente, pelo convite. Quando quiserem falar mal de homem, podem me chamar, adoro. É isso, galera. Falou, valeu, tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.